sempre às quintas-feiras, estarmos meditando na palavra de Deus. E muitos, às vezes, não dão valor a isso, né? Mas a gente vê, né, a importância da palavra de Deus, né? Os problemas técnicos ali, não foi ninguém gritando, não, é só um problema técnico ali, né? A gente vê, irmãos, a importância da palavra de Deus, porque o mundo foi criado pela palavra de Deus. Quando não havia nada, Jesus, né, Deus ali, como Deus, Ele criando todas as coisas, haja luz e houve luz. Então, pela palavra de Deus, quando Lázaro já estava morto, Jesus também chegando ali, Lázaro sai para fora e Lázaro saiu para fora. Então, às vezes, a importância da palavra de Deus, às vezes as pessoas não têm essa noção, e a Bíblia deixa muito claro para nós assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E justamente por não compreender as Escrituras e o poder de Deus é que a pessoa erra. Nós vemos que quando o diabo leva Jesus para ser tentado, assim, ele vai usando a própria palavra, só está escrito, né? Então, pela palavra que estava escrito, já na velha aliança, na lei, ele usa para que pudesse tentar a Cristo. Mas Cristo, conhecedor da palavra, evidentemente, assim, sim, mas também está escrito, né? Então, o importante para nós é não pegarmos parte isolada da Bíblia, parte que às vezes nós separamos, mas que nós possamos compreender como um todo a palavra de Deus. O nosso objetivo sempre é estarmos aqui meditando na palavra de Deus, conhecendo, porque ela é que nos dá vida, ela é que nos fortalece. E às vezes as pessoas gostam de cantar, e cantar é bom, mas o que fortalece sempre é a palavra de Deus, porque ela é que nos sustenta, nos fortalece, nos ajuda, e nós precisamos compreender. E como nós temos falado, né, o que é então estar em Cristo, né, estar dentro de Cristo, vivendo de acordo com a vontade de Deus, não é segundo aquilo que nós queremos, não é uma condição nossa, mas é a condição dele, viver para ele do jeito que ele quer. E se não for dessa forma, a gente não consegue agradar a Deus. E não faz sentido nenhum a pessoa estar num templo durante muito tempo e não estar agradando a Deus, porque o que vai adiantar isso para a sua vida? Então é importante sempre agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, né? Então, que cada um possa ser sempre conhecedor da palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, dedicamos 8 horas, 10 horas do dia, às vezes para o trabalho, dedicamos 8 horas da noite para dormir, 10 horas dependendo para dormir, e às vezes para a palavra de Deus a gente não consegue dedicar, porque ela acaba se tornando enfadonha, né? Porque parece que outras coisas passam a ter mais importância, mas se nós não estivermos firmados em Cristo, não tiver prazer na lei do Senhor, a gente não consegue estar em Cristo de acordo com a própria palavra do Senhor Jesus. E o texto que nós lemos aqui, inicialmente, nós vamos repetir. Na semana passada nós falamos, né, a respeito das obras da carne, o fruto do Espírito, Romanos 8, né, que não há condenação, não existe condenação para aquele que está em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E hoje nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 a seguir. Nós fizemos a leitura aqui, né, inicialmente, mas nós vamos ler novamente a cada um desses versículos, fazendo alguma pausa para que nós possamos fazer uma reflexão em cada um desse texto aqui, né? Sabemos que é importante nós estarmos alicerçados sempre na palavra do Senhor Jesus. E aqui o primeiro versículo nós lemos, 2 Coríntios 5, 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas é muito importante a gente entender que as pessoas criaram um ditado dizendo assim que todos são filhos de Deus. E na verdade não é isso que acontece. A Bíblia fala que todos quantos o recebem, passa a ter o direito de ser chamado filho de Deus. Então não é verdade, todos são criaturas, foram criados por Deus. E aqui o texto que ele fala, que o apóstolo Paulo diz assim: olha, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Aquela criatura velha, aquela criatura que tinha as suas vontades, aquela criatura que estava em vida do pecado, que estava distante de Deus, que não tinha a presença de Deus, que não tinha a graça de Deus, agora precisa ter.
E como é que a gente sabe se se tornou uma nova criatura? E nós vemos lá também, João, né? Jesus, naquele diálogo com Nicodemos, ele disse: necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos não entendeu, falou: mas como pode ser isso? Um homem adulto, ele pode tornar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele falou: não, não é isso. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então precisa nascer da água e do Espírito. E aqui nós encontramos justamente essa palavra de Deus, porque quantas pessoas que às vezes, por não entender a palavra de Deus, assim: olha, eu me converti, mas a minha mão não. Eu me converti, mas o meu gênio, olha, não me tira do sério, porque senão volta lá a nova criatura. Olha, mas se o velho homem morreu, não tem jeito de voltar mais para trás. Então, estar em Cristo, irmãos, é um sinal de que tudo aquelas coisas que nós praticávamos anteriormente a conhecer a Cristo ficou para trás, porque já morreu com o velho homem e foi sepultado. A Bíblia fala a respeito do batismo: todos aqueles que morreram e foram sepultados em Cristo, ele ressuscita. Em Cristo ele precisa ressuscitar uma nova criatura, precisa ter uma nova vida, viver em novidade de vida. Então é importante a gente parar e meditar até a nossa vida cotidiana. Quantas vezes lá atrás, quando as pessoas não tinham Cristo, que trabalhava 2, 3 empregos, trabalhava de dia, de noite e vivia para que pudesse acumular bens, acumular riqueza, será que isso faz parte da nova criatura? Porque Deus nos chamou para que nós pudéssemos adorá-lo, para que nós pudéssemos estar diante dele, para que nós pudéssemos estar servindo, e às vezes nós servimos tanto o ser humano, servimos o patrão, servimos a empresa, mas nós não servimos a Jesus. E servir a Jesus, né, é tão gostoso. A gente canta muitas vezes, é tão gostoso de cantar, né? Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus. É gostoso isso, né? Mas servir o Rei, ele precisa de uma dedicação total para que nós possamos estar servindo. Nós encontramos já a respeito da palavra de Deus em Neemias, lá atrás, quando ele estava lá num país distante, estava ali servindo, uma servidão obrigatória que estava fazendo, porque foi levado cativo, né? Ali Artaxerxes, ele estava servindo. Olha, eu nunca antes tinha ficado triste na presença do rei, mas quando eu soube do que estava acontecendo em Jerusalém, ele ficou triste. Então, para servir o rei, ele não podia se apresentar triste, precisava estar com alegria, servindo ao rei. E nós servimos ao nosso rei Jesus, o Deus poderoso, que fez os céus, a terra, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Então o nosso serviço não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma. Nós, para servir a Ele, diz assim: se alguém está em Cristo, se nós deixamos a nossa vida material, se nós deixamos a nossa vida antiga e passamos agora a estar dentro de Cristo, dentro do plano de Cristo, dentro da vontade de Cristo, nós precisamos estar sendo também uma nova pessoa, uma nova criatura. Não pode ser do mesmo jeito que era anteriormente, porque vivendo do mesmo jeito não agrada a Deus, evidentemente. Quando Deus separa a nação de Israel, e para que Deus chama Abraão para que ele saísse do meio da Babilônia, para que pudesse estar ali, né? Pela Babilônia, que estava em Ur dos Caldeus, que ele sai e Deus trata com ele para que pudesse ser uma propriedade peculiar, uma nação diferente. Não era para ser como a mesma nação que já havia, mas era para ser diferente da mesma forma. O texto que nos traz aqui a palavra de Deus, que se alguém está em Cristo, ou seja, se nós saímos da nossa vida carnal, da nossa vida pecaminosa, estar em Cristo precisa ser uma vida de novidade, uma vida de temor, uma vida de servidão com alegria diante do Senhor Jesus. E ele disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que algumas coisas se fez nova. Hã? Ah não, peraí, não é algumas coisas, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Olha, se é tudo, irmãos, é tudo. Tudo precisa ser tudo novo, tudo diferente daquilo que nós fazíamos anteriormente. Então a gente precisa ver como é que a gente tratava as pessoas, como é que éramos antigamente. Agora precisa ser tudo diferente, tudo se fez novo. Então tudo se fez novo. E volto a dizer, quando a gente trabalha esperando um bem material, uma recompensa, que a pessoa trabalha 12, 13, 14 horas às vezes, né, por dia, trabalha 2 empregos para que possa ter, o que ele está esperando? Uma recompensa.
E servir a Cristo, também nós temos uma recompensa por servir a Cristo. Evidentemente que não é só nessa vida, e ainda que Jesus, assim, olha, não tem pessoas que têm deixado pai, mãe, filho, família, por amor de mim, que não receba 100 vezes mais nessa vida e a vida futura. Mas a nossa vida é futura, mas você tem uma vida de dedicação a Deus, dedicar a Deus. Isso me preocupa, irmãos, porque será que nós temos dedicado a nossa vida a Deus? O que os irmãos entendem por dedicação? Toda palavra de ação, né, dedicação, toda palavra de ação significa de fazer aquilo. Dedicar-se é estar exclusivo, estar dedicando exclusivo para aquilo. Então, será que nós temos dedicado a nossa vida para Deus? Quantas horas por dia nós passamos na presença de Deus? Não precisa responder, né? Para a gente pensar mesmo, por isso que eu parei um pouquinho aqui, né? Para a gente pensar um pouquinho. Olha, será que nós temos vivido? Tudo se fez novo, lá atrás a gente não tinha essa preocupação, mas agora tudo se fez novo. Aí diz assim, e tudo isso provém de Deus, ou seja, o que é novo, ele provém de Deus. Não é nós que fazemos, e agora nós se tornamos uma pessoa melhor, não, mas é que o Espírito de Deus, entrando na nossa vida, faz com que nós sejamos diferentes. Primeiro porque Deus não habita em templo imundo, ou seja, se houver o pecado na nossa vida, Deus não habita nele, então continua do mesmo jeito. Mas quando Deus entra na nossa vida, e por isso que tudo se faz novo, porque aquela vida de pecado deixa, e Deus estando na nossa vida, nós nos tornamos pessoas melhores, não porque nós somos alguma coisa, mas porque Ele é bom, e porque Ele na nossa vida transforma a nossa vida, Ele muda a nossa vida. Então, por isso assim, tudo isso provém de Deus, estar em Cristo também provém de Deus, porque nós precisamos dedicar a nossa vida para Ele. Estar em Cristo, volto a repetir, não é estar no culto. Às vezes as pessoas estão no culto e não estão em Cristo. Às vezes as pessoas estão participando, né, do grupo, do coral, das irmãs, da mocidade, dos músicos, e às vezes não está em Cristo, porque ele está participando do grupo, mas não está em Cristo verdadeiramente. Então nós vamos ver na nossa vida, será que nós temos vivido? Será que a nossa vida está realmente escondida em Cristo? Então tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E eu acho que tão interessante porque quando o homem peca, Adão peca. Adão, eu acho maravilhoso, né, irmãos? Às vezes fica pensando, porque quantos gostaria de todo dia estar ali sentando, conversando face a face com Jesus? Não é maravilhoso? Adão conversava com Deus todos os dias. A Bíblia fala que na viração do dia, toda vez que mudava o dia, Deus passava no jardim e conversava com Adão. Não imaginou que glorioso que era? E aí o que acontece? Ele desobedece, ele peca, e ele perdeu aquela condição, afastou-se de Deus e foi caído. E por isso que diz aqui a palavra de Deus, que por homem veio o pecado, mas por outro homem também, agora veio nós estarmos com ele, reconciliando, perdoando os pecados. E aqui que ele diz assim, olha, isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Quando Jesus vem, quando Ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário, assim, e olhar para mim e sereis salvos. Todo aquele que olha para Cristo passa a ser salvo, e agora passa a ser reconciliado com Cristo novamente. O que isso significa? Ainda que Jesus não está de forma visível, olhando, nós podemos olhar e não ver de forma visível, mas nós somos reconciliados, ou seja, voltamos àquele estado original que Adão estava, podemos conversar com Cristo todos os dias. Não é gostoso isso? Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de você estar lá orando, e você sente que Jesus está ali, e você está falando com Ele, mas você percebe que Ele está ali do seu lado. Porque Ele colocou em nós, Ele nos reconciliou com Ele, voltando, estar em Cristo, irmãos, é isso, não é uma oração vazia, não é estar na casa de Deus, porque é um dia de culto, não, estar em Cristo é ter prazer, porque nós sentimos a graça dEle, a misericórdia, a presença de Jesus no nosso coração, e não tem nada melhor para o ser humano do que sentir a presença de Jesus no coração na vida. Mas isso não vem de nós, isso vem dEle. Diz aqui que nos reconciliou consigo mesmo, e além disso, irmãos, além de nos reconciliar com Ele mesmo, ele diz assim, e nos deu o ministério. Os irmãos sabem o que significa isso, ministério?
Ministro é trabalhar para o povo, o ministério é estar trabalhando para o povo. Olha que é isso, olha, Deus deu para nós o trabalho da reconciliação. Sabe o que significa? Depois que nós, se estivermos em Cristo, nós temos também a obrigação, o dever de pegar as pessoas que estão sem Cristo, e nós temos, irmãos, autoridade por Deus de estar reconciliando aquelas pessoas com Deus também, porque Ele colocou em nós o ministério da reconciliação. Que coisa gloriosa, né? Que estava perdido, o diabo havia vencido. Olha o tanto que o diabo perde. Por isso, irmãos, que é tão difícil servir a Deus com alegria, sinceridade. Às vezes as pessoas entram na casa de Deus cansado, entram na casa de Deus sem esperança, entram na casa de Deus abatido. E a palavra de Deus, salmista, né, no Salmo 6, assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Entrai pelas portas dele com cânticos, porque saber que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu, ovelha do seu pasto. Então nós, como servo de Deus, que temos a palavra de Deus na nossa vida, essa é a palavra de reconciliação, que temos Ele na nossa vida, não só fomos reconciliados com Ele, mas Ele colocou em nós a palavra que nós podemos transmitir a outro, que faz com que o outro também se reconcilie com Ele. Então é isso que é estar em Cristo. Você tem a palavra de Deus na sua vida. Tantas pessoas estão por aí, estão com a Bíblia, mas não tem a palavra da reconciliação. Tantas pessoas estão servindo a Deus durante tanto tempo, mas não tem a palavra da reconciliação. Tantas pessoas estão aí contando o tempo de crente, mas não tem a palavra de reconciliação, porque não estão em Cristo. Estar em Cristo é ser essa nova criatura com tudo novo que aconteceu na sua vida. É importante isso na nossa vida. Aqui no versículo 19, ele explica um pouco melhor isso. Olha, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, né? Então às vezes as pessoas dizem, tem o Deus Pai, o Deus Filho, e eram 3 pessoas distintas, separadas, mas ele junto faz uma só. Não, não é isso. Deus, diz a palavra de Deus, o poder, o Espírito estava no homem, na carne. Aquele homem era 100% Deus, aquele homem tinha todo o poder. Então o Espírito que estava nele, lembrando os irmãos que Maria achou-se concebida pelo Espírito Santo, ou seja, foi gerado já pelo Espírito Santo. Aquele homem que nasceu ali, apesar de ser homem, assim, Deus estava integralmente naquele homem. O poder por completo, não parte dele, não era o menor, que as pessoas assim, não, o filho é menor do que o pai. Não, é o mesmo Deus, Deus por completo. O que era menor era a posição da carne, que sentia fome, sono e dormia. E o poder de Deus, o Espírito, não acontece essas coisas. Vai dizer que fala Deus, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os seus pecados. O que é isso? Todos pecaram. O livro de aos Romanos deixa isso muito claro para nós. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, né? O salário do pecado é a morte, ou seja, todos estavam afastados, todos estavam destituídos, e Deus, o próprio Deus, veio a esse mundo, se faz carne, habita entre nós, e Ele, derramando o seu sangue através de Jesus Cristo, a carne que foi concedida, Ele reconcilia consigo mesmo o mundo, e aqui não imputando, não cobrando mais o pecado, porque todos pecou, deveria morrer. E agora Deus não cobrando, não fazendo mais essa cobrança, porque Ele veio e morreu, já que todos deveriam morrer, Ele assumiu o lugar, morrendo no nosso lugar, e Ele morrendo no nosso lugar, fazendo um sacrifício substitutivo, né? Não era para Ele, mas por nós, substituindo nós. Ele reconcilia conosco, e agora nós podemos ter o mesmo contato que Adão tinha lá atrás. Todos os dias, na viração do dia, Deus passava. Mas eu digo para os irmãos que mais do que isso, não só na viração do dia, não só à noite, não só pela manhã, mas nós podemos sentir a presença de Jesus a qualquer momento do dia, da nossa vida, se nós estivermos em Cristo, porque nós não estamos ali com Cristo, mas nós estamos em Cristo. Estar com Ele significa que estamos a todo momento com Ele. Então, se estamos a todo momento com Ele, precisamos sentir a presença dEle, a graça dEle, todo momento na nossa vida, né? E assim, não imputam o pecado, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Voltando do ministério, olha, além disso, nos reconciliou com Ele, colocou em nós a palavra dEle, que é a palavra de reconciliação, reconciliando as outras pessoas. Nós que estamos em Cristo, temos autoridade de falar para as pessoas, para que elas também possam ser reconciliadas com Cristo, né?
E ainda de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Olha que coisa gloriosa. Os irmãos acham que é pouca coisa aquele que está em Cristo? Somos embaixadores. Os irmãos sabem o que faz um embaixador? O quê? Ele representa o seu país num país estrangeiro. É isso que faz um embaixador. Se você for lá hoje, qualquer embaixada dos Estados Unidos, de Portugal, qualquer uma que você for no Brasil, aquela terra, aquela casa chamada de embaixada, ninguém pode entrar lá porque ali ela é uma pátria estrangeira ainda que está no nosso país. Aquele representante ou embaixador, ele representa o país nessa terra que nós estamos. Então, o que Cristo está falando? Que nós, que estamos em Cristo, passamos agora a ser cidadãos dos céus. E como cidadão dos céus, nós passamos a representar Deus nessa terra. Mas que coisa gloriosa, representamos Deus. Nós somos representantes de Deus. O embaixador, ele tem autoridade para assinar acordos, ele tem autoridade, autonomia dada pelo país, ele, evidentemente dentro daquilo que lhe compete, assinar acordos, representando o país em várias instâncias. E Deus colocou isso em nós somos representantes de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Olha, aquilo que nós ligamos é ligado no céu, sim, porque somos representantes de Deus, embaixadores. Tem alguém que se sente embaixador do céu aqui? Você se sente embaixador do céu? Coisa gloriosa, né? Nós somos aqui representantes do céu, né? Estamos aqui representando Cristo e temos a autoridade que Ele nos deu da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. E aqui ele diz assim: rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aproveite esse momento que Deus nos dá para que nós possamos reconciliar com Deus. Reconciliar com Deus significa readquirir toda aquela autoridade que Adão perdeu, ele trazendo, repassando para que nós possamos ter novamente com ele, e toda essa liberdade de estar na presença dele, conversando com ele, colocando na presença dele e representando ele aqui, embaixadores do céu. Então isso é estar em Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo são embaixadores de Cristo, representa Cristo, tem a palavra da reconciliação na sua vida, e por isso que nós pregamos esse Jesus Cristo, né? Irmãos, e aqui é muito interessante que ele fala que Deus estava em Cristo. Deus não estava em Cristo em parte, Deus estava por completo. E o que Ele espera também da nossa vida, evidentemente que nós somos menores, somos mais limitados, mas o que Ele espera é que nós possamos estar inteiro nele, porque se nós estivermos inteiro nele, significa que Ele estará inteiro em nós, não por parte. Então, os irmãos, entende o que o salmista quer dizer, servir ao Senhor com alegria? Porque somos embaixadores dele, né? Às vezes a gente conversa com alguém que trabalha numa grande empresa, uma empresa boa, e ele conta com todo orgulho assim: olha, eu trabalho para a empresa fulano de tal, né? Empresa tal, todo orgulhoso, porque ele trabalha numa grande empresa. E a gente fica pensando, olha, no dia seguinte ele é mandado embora, né? Mas nós que somos embaixadores dos céus, não somos mandados embora, não somos dispensados, a não ser que nos afastemos, que nós pedimos baixo, mas Ele não nos corta, Ele não manda ninguém embora. Então Ele colocou em nós a palavra de reconciliação, e por isso que é importante estar em Cristo. Você está em Cristo, ou você está na igreja, ou você está no culto, ou você está participando do grupo das irmãs, do grupo da mocidade, do grupo das crianças. Pode estar participando também, mas precisa estar em Cristo, né? É importante estar em Cristo, ser representante de Cristo aqui. Ainda no livro de 1 Coríntios, nós lemos o segundo, né? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Primeiros Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17.
coisa gloriosa. Quando Cristo, irmãos, passa a habitar na nossa vida, o que acontece conosco? Deus é santo, Deus é luz. Eu sempre costumo dizer para os irmãos, olha, se nós apagarmos todas as luzes aqui, o que acontece? Fica trevas. Mas se em meio a grande trevas nós acendermos uma pequena luz, o que acontece? As trevas não resistem à luz de forma nenhuma. E quanto mais luz, menos trevas. E aqui diz a palavra de Deus assim, olha, vocês não sabem que vocês sois o templo de Deus? Às vezes pode ser tabernáculo, né? Pode ser habitação, pode ser casa. Vocês não sabem que vocês são a casa de Deus? O que acontece numa casa? Quem mora numa casa? Uma família. Normalmente, todo mundo levanta, eu moro numa casa, né? Sim. Olha, mas você é a casa de Deus. Se você é a casa de Deus, quem que mora nela? Deus. Se Deus mora na sua casa, você pode colocar qualquer coisa dentro da sua casa, qualquer um dentro da sua casa, ou precisa ser escolhido o que entra na sua casa? Porque se você colocar qualquer coisa na sua casa, coisa impura, o que acontece com Deus? Sai. Por quê? Porque Deus é santo. Ele não mistura com o pecado. Então, se você colocar qualquer coisa que não seja santo na sua casa, se você permitir que entre qualquer coisa na sua casa que não seja santo, Deus sai dela. Então ele traz assim, vocês não sabem que vocês são a casa de Deus, o templo de Deus, que Deus habita não nas paredes. Deus não habita nas paredes, mas Ele habita nas pessoas, em nós. Veja, a promessa que Cristo havia feito para os homens assim, estou convosco, mas estarei em vós, habitando dentro de vocês. Então não sabe que vocês são o Espírito de Deus, que Deus habita em vós, que Deus mora em vocês, que Deus habita junto com vocês. Estar em Cristo, irmãos, é porque nós nos tornamos habitação de Deus. Então, para nós sabermos se nós estamos em Cristo, se Cristo está em nós, porque uma coisa ele passa a ser consequência da outra, precisamos saber se os lugares que nós entramos, será que Jesus entra? Olha, eu só posso entrar no lugar que Jesus entra. Se eu entrar num lugar e Jesus não puder entrar, eu vou entrar sozinho, ele vai ficar para fora, então eu não posso. Ele vai deixar a minha casa, a minha habitação, porque ele é santo. Embora ele fale assim, pastor, mas Jesus ele enche o céu e a terra, sim, é verdade. Mas aonde tem pecado, ele não entra, porque ele é santo. O santo não mistura com o pecado. Então eu preciso medir, olha, em que lugar eu posso ir, que lugar eu posso frequentar? Qualquer lugar que Jesus entra. Qualquer lugar que Jesus não entra, eu não posso entrar, porque ele não vai entrar. E ele habita em mim, então eu vou deixar, ele vai sair da minha vida. E eu preciso que ele permaneça. Estar em Cristo, irmãos, é fazer escolhas corretas. Precisamos a cada dia fazer as escolhas da nossa vida. É aquilo que nós vamos fazer, deixar o pecado de lado. Às vezes quer fazer uma coisa ou outra. Por que não pode cortar o cabelo? Daí fica tão bonito, fica para o mundo, para Deus não. A mulher, evidentemente, o homem, por que tem que cortar o cabelo? Porque fica feio, fica bonito para o mundo, mas para Cristo não. Por que não pode pintura? As pessoas falam, fica tão bonito quando se pinta, fica mais atraente, para o mundo, para Deus não. Determinadas roupas que nós utilizamos, às vezes, nós, pessoas, que não agrada a Deus, o que Deus faz? Ele nos abandona, porque ali passa a viver uma pessoa que não está mais na presença de Deus. Então, estar em Cristo é fazer tudo que agrada a Cristo. Precisa dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele não faz mais o que ele gosta de fazer. Ele faz aquilo que agrada a Deus, somente aquilo que agrada a Deus. Então a gente, como olhando todas as coisas, nós vamos ler algumas das coisas aqui para baixo que desagrada a Deus, mas estar em Cristo é viver como Cristo. Na onde que Jesus está, na onde Jesus entra, o que ele faz, é isso que acontece na nossa vida, pois sim? Só o que afeta diretamente o corpo, porque nós, como temos o Espírito Santo aqui, Paulo estava falando para Coríntios, que havia dissensões, contendas, invejas, até coisa que a gente não faz contra o nosso corpo, mas que é errado, isso destrói o templo do Espírito Santo, Sim. Então, por isso, olha, a pessoa está lá, está brigando, tem dissensão, tem contenda,
tem raiva de um, raiva do outro, ele não pode entrar. Então, tantos litígios que havia entre os irmãos aqui na igreja de Coríntios, que escreve a Paulo assim, olha, entre vós, tantas dissensões, heresias e tantas coisas. Todas essas coisas Deus não habita, né? Então, olha, o que eu preciso fazer? Agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus? Renunciando às coisas do mundo. É isso que nós precisamos fazer. Então, ele diz assim, olha, vocês são o templo que Deus habita em vós, e se alguém destruir o templo de Deus, quem que é o templo de Deus? Se nós destruirmos o templo de Deus, o que Deus faz com a gente? Deus destrói aquele que destrói o templo dele, né? Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, se alguém destruir o corpo, que é o templo de Deus, Deus destrói a pessoa que destrói o corpo do outro. Olha que coisa complicada. E às vezes as pessoas estão nem preocupadas com o outro. Mas olha, a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está próxima a você, ele é o templo de Deus. Não pode destruir. E eu também, meu corpo, eu posso fazer o que eu quero do meu corpo? Não. Eu lembrei aqui agora, né? Havendo um caso de uma pessoa que fez suicídio assistido, né? Olha, a pessoa pode suicidar? Não. Por que não pode suicidar? A vida não é dele. O corpo que está ali, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não, o corpo não é seu. Ele pertence a Deus, se é que o Espírito de Deus habita em vós, né? Evidentemente. Então não pode ser feito qualquer coisa, porque o templo é de Deus. Ainda... Sim, porque a parte espírito, o Deus, deixa fica a parte carne ali, né? Estou recebendo o pecado de todos nós. Reconciliou dessa forma, recebeu os nossos pecados na cruz do Calvário. Preciso morrer mais? Não, Cristo morreu. Cristo fez o sacrifício substitutivo. O que é substitutivo? Morreu pelo outro, né? É isso que Jesus fez por cada um de nós. Ainda de Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Verso 11 até o 14. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Mas eu achei bastante interessante esse texto, por quê? Olha que coisa interessante, diz assim, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Ora, o que é andar dignamente diante do Senhor? O que é uma pessoa digna? Correta, sinceridade, sendo merecedor. Então, assim, para que você seja merecedor, andar diante do Senhor, o que precisa fazer? Agradando-lhe em algumas coisas, né? De vez em quando eu faço uma coisa aqui, faz uma coisa ali. Agradando-lhe em tudo. O que desagrada a Deus? Pecado, desobediência. O que mais? Glutonaria, inveja, dissensões,
confusões, mentira, falta de amor, falsidade. Tudo isso, se acontece na vida de alguém, ele não pode agradar a Deus. Se não agrada a Deus, significa que ele está em Cristo? Não. Porque aquele que está em Cristo agrada a Deus. Estar em Cristo, irmãos, é agradar a Deus, é servir a Deus. Por isso que você está em Cristo de verdade. Às vezes eu estou dizendo isso porque às vezes escuto algumas pessoas assim: olha, eu não vou mais na igreja não, fica fora da comunhão. Por quê? Porque eu estou muito triste, porque o irmão não sei o quê falou alguma coisa que eu não gostei, e que não sei o que lá, e aí, porque isso, aquilo, outro. Isso pode nos afastar do amor de Deus? O irmão falar mal da gente, o irmão não gostar da gente, alguma coisa que acontece na vida, isso pode nos afastar de Deus? Romanos ainda hoje assim: o que nos separa do amor de Deus? Altura? Profundidade? O que nos separa? E ele diz assim, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Você pode separar das pessoas, afastar das pessoas, mas de Deus não. Como vou afastar de Deus? Não tem jeito. Aquele que faz mal, aquele que está sem Cristo, aquele que desobedece, às vezes nós olhamos aqui, olha, se alguém não traz o doutrina, nem recebe, às vezes vai trazer problema para a sua vida, mas afastar de Deus, não tem jeito, não dá para se afastar de Deus. Alguém fala: não, eu não estou indo nos cultos, mas eu não me afastei de Deus não, só afastei da igreja. Não, afastou de Deus sim. Eu acho muito difícil alguém estar lá a uma hora dessa, servindo a Deus, lendo a Bíblia, orando, cantando, na sua casa. É difícil isso acontecer. E por isso que nós precisamos estar servindo a Ele. Assim, então, olha, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Frutificando. O que significa essa palavra frutificando? Dando fruto. Só frutifica, né? Os irmãos já viram uma árvore quando ela dá fruto? O que acontece quando acabam os frutos? Passa um período, dá o fruto de novo, volta a dar o fruto de novo. Passa o tempo, ela volta a dar fruto de novo. Alguém diz assim: não, mas há 30 anos atrás eu já fiz a minha parte. Agora, deixar para os outros. Servir a Cristo não é deixar para os outros. Servir a Cristo é servir a Ele durante toda a vida, não é por um período. Então continua dando fruto. É como as árvores plantadas junto ao ribeiro de água que dá o seu fruto na estação própria. Os irmãos já viram? As árvores que estão plantadas junto ao ribeiro de água, ela não fica seca. Os irmãos podem olhar quando você viaja e às vezes você olha, está um monte, todo seco, assim, de repente você olha de longe, você vê uma fileira de árvore tudo verdinha assim. Aí você vai ver, por que as árvores estão verdes? Tem um ribeiro de água ali. Então, aquela água alimenta aquela planta. O que é a água para nós, como servos de Deus? A palavra de Deus é água. Vós está limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus é água, então ela permanece, mantém livre, limpa cada um de nós, frutificando, mas é frutificando em toda boa obra. Então é importante isso para nós, que não é para frutificar qualquer coisa. Tem pessoas que frutificam, mas é em coisas ruins. Então, frutificando em toda boa obra e que mais? Crescendo no conhecimento de Deus. Lembra aqui que Oséias profetizou? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Mas como é isso? Então, a cada dia eu conheço mais de Deus? Sim. Você sabia que é uma fonte inesgotável e cada vez você conhece um pouco mais daquilo que não... É lógico que não é, eu conheci lá atrás que precisava batizar em nome de Jesus e agora eu esqueci, aprendi de novo. Não é isso, mas a cada dia você conhecendo um pouco mais de Deus. Como é que você conhece mais a Deus? Tendo intimidade com Ele. Olha, como é que uma pessoa passa a conhecer mais a outra? Tornando próximo, tornando íntimo, ele passa a conhecer. Então, quanto mais próximo, mais a gente conhece. Então, aqui é exatamente isso. Olha, no texto, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados, olha que palavra difícil isso, corroborados em toda a fortaleza. O que significa essa palavra,
corroborados em toda a fortaleza, fortalecidos com todo o poder. Olha, eu estou fortalecido em Cristo com toda a força, com todo o poder, eu não largo de jeito nenhum, estou igual Jacó, né? Lembra de Jacó? Olha, me solta, já vai subir no alvo, não te deixe enquanto não me abençoar. Depois ele deixou, mas que não, olha, corroborado, fortalecido com todo o poder, segundo, não a nossa força, mas segundo a força da glória dele, e nós somos fortalecidos na força dele com toda a paciência. Eu acho essa palavra tão bonita, irmãos, tem faltado tanto isso nos nossos dias, né? Os irmãos conhecem alguém que está faltando paciência? Os irmãos, todo mundo que os irmãos conhecem são bem pacientes, né? Estar em Cristo é ter paciência, inclusive. Olha que coisa gloriosa, né? Mas quando lhe falta paciência, o que Deus, na sua infinita misericórdia, faz para conosco? Manda bastante provação, tribulação, para que nós possamos ter paciência. Sede pacientes sede paciente na tribulação. Sede paciente. Imaginou o que é isso? Imagina aquela tempestade, tudo rodando de um lado para o outro, e você lá parado, olhando, né? Paciente, olhando, todo mundo desesperado, correndo de um lado para o outro, e sei lá, tranquilo. É assim que Jesus estava no barco, você não lembra? Aquele barco, aquela tempestade, os discípulos apavorados, né? Mestre, socorre, o senhor não vai fazer nada, não, né? Como é que pode estar aí esse vento, ele está lá tranquilo, né? Aí ele levanta-se, ô vento, fica quietinho, para, né? Tempestade, para, fica sossegada. E o vento parou, a tempestade cessou, né? Então diz assim, olha, que nós devemos ter comprometido toda a paciência, longanimidade com gozo. O que significa essa palavra, irmãos? Longanimidade com gozo, com alegria. O servo de Deus, ele não pode ser carrancudo, irado, cara feia, fechada. Por quê? Ele tem gozo na sua vida. Uma pessoa que tem alegria na sua vida, ele está sempre feliz, ele está sempre alegre. E dizem, inclusive, os cientistas, que um sorriso, ele evita as rugas no rosto, sabia? A pessoa que sorri mais tem menos rugas no rosto. A ciência diz essas coisas. Então, assim, ter todo gozo no nosso coração, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, ou seja, agradecendo a Deus sempre, irmãos, agradecidos a Deus. Às vezes a pessoa reclama, nós falamos aí da chuva, né? Veio uma tempestade, veio vento, todo mundo reclamando, está chovendo, evento. Estamos reclamando há pouco tempo que faltava chuva, agora chegou a chuva, né? Então, graças a Deus que Deus mandou a chuva para nós, né? Graças a Deus, olha como é que Deus é bom, Deus mandou essa chuva para a gente aí, é uma maravilha, né? Então precisamos agradecer a Deus, ser agradecidos, dando graça a Ele que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas. Irmão, sabe o que significa potestades das trevas? Poderes das trevas. Quem tem os poderes das trevas? O diabo. Isso é equipe, né? Os seus anjos, diz a palavra de Deus. Ele nos tirou do diabo, do poder do diabo, e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Nós somos transportados, transladados, saímos do lugar tenebroso, terrível, onde o diabo tinha domínio, tinha autoridade, e nos colocou na onde ele tem domínio, onde ele tem autoridade. Não é glorioso isso? Por quê? Irmãos, no servo de Deus, o diabo só pode fazer alguma coisa quando Deus permite. Às vezes não é a vontade de Deus, mas é permissão. Mas só quando Deus permite. Veja que quando o diabo vai lá para que pudesse causar todo aquele sofrimento na vida de Jó, por que ele fez? Que Deus permitiu. Se Deus não permitisse, ele não podia fazer. Então nós que somos guardados por Deus, nós que estamos em Cristo, estamos guardados por Ele, por isso que o diabo não tem mais poder sobre a nossa vida, e nós vemos lá em Deus Romanos, né, Coríntios diz assim, onde está, 1 Coríntios 15, onde está a morte a tua vitória, onde está Aguilhão, né? O aguilhão da morte era o pecado, já foi vencido.
Agora Cristo nos resgatou, Cristo nos comprou. Então, o que aprisionava o homem? Aprisionava o seguinte: olha, você pecou, você vai morrer. Cristo diz assim: não, eu morri por você, você pecou, eu te perdoo e te dou vida. Então a morte não tem mais poder sobre a vida do servo de Deus, mas isso é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que não estão em Cristo, acontece toda a mesma coisa, não mudou nada. Então por isso que assim, o aguilhão da morte, né, já foi tragado, Cristo já tirou aquilo que nos prendia, que nos aprisionava, fomos libertos e agora nos transportou, diz aqui a palavra de Deus, transportou para o seu Filho, e nos transportando para o reino do seu Filho, melhor dizendo, para o reino de Deus, em quem nos deu a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A remissão dos pecados significa que nós somos transportados, porque todo aquele pecado que estava na nossa vida foi apagado. E quando foi apagado, não temos mais o pecado, o diabo perdeu o domínio. Então, aquilo que estava no domínio dele, da potestade das trevas, fomos levados para o reino de luz. Para quem? Os que estão em Cristo Jesus. Só aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha a importância de nós estarmos em Cristo Jesus. Não é estarmos na igreja, não é estarmos no culto, não é estarmos na mocidade, não é estarmos nas crianças, não é estarmos adolescentes, é estar também em todos esses lugares, mas principalmente estar em Cristo Jesus, né? Isso é importante para cada um de nós. Ainda em Colossenses 1, no versículo 21, estávamos nos 14, vamos pular para o 21. Para quem que ele está falando todas essas coisas? A vós também, que noutro tempo era estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Olha, veio uma palavra da reconciliação, que foi ligado, quem? Os que eram estranhos, que eram inimigos, porque as nossas obras eram má, porque nós fazíamos coisas que desagradavam a Deus, e que era merecedor de morte, mas Ele colocou em nós a palavra da reconciliação, reconciliou com Ele, e agora deixamos de ser inimigo, porque fomos reconciliados com Ele. Que jeito? Versículo 22, no corpo da sua carne. Que jeito? Pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Olha, na carne dele, na morte dele, ele para nos apresentar santos. O que é santo? Separado do pecado, separado do mundo. Então aquele que está no mundo, aquele que está no pecado, perceberam por que ele não pode agradar a Deus? Porque ele não faz parte disso aqui, ele continua culpado, né? Então ele não pode fazer parte disso. Irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa que não erra? Não, é que quando ele erra, ele percebe que ele errou, ele já se corrige. Não é necessário ser repreendido. É isso que é uma pessoa irrepreensível. A Bíblia fala que nós somos santos, né? O santo não tem pecado. Mas quando nós erramos, nós nos automaticamente já vamos lá e consertamos, porque somos irrepreensíveis. Não precisa alguém nos repreender, porque estamos em Cristo, estando nele. E aí, estando nele, além de ser repreensível, somos inculpáveis, ou seja, o pecado que já foi apagado, que foi tirado, que nos reconciliamos, ele não traz culpa para nós, não traz a condenação que está lá no livro de aos Romanos. Ainda no versículo 23, assim, e eu gosto muito, irmãos, de todas essas palavrinhas, né? O que significa ser? Nós só estamos inculpáveis, nós só estamos irrepreensíveis, nós só somos santos ou seja, tem uma condição, é uma condicional. Então significa que só está se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé. Permanecer. Quanto tempo servir a Deus? Permanentemente, até o fim. Permanecer fundados. O que é fundados? É o fundamento, né? É o alicerce, estivemos alicerçados e firmes. Não é para eu tenho fé, mas é uma fé mais ou menos, não, é firmes na fé.
firmado na fé em Cristo, é aquilo que nós estamos falando a todo momento. Se eu estou em Cristo, estar em Cristo não é em alguns momentos, irmãos, deve conhecer algumas pessoas, né? Eu conheço alguns que de vez em quando ele está todo alegre, está feliz, ele chega, ele canta, ele glorifica, ele chama todo mundo para orar, para buscar a Deus, é uma bênção. Na semana seguinte está lá murchinho, não tem firmeza nenhuma. O servo de Deus é firme, por isso que a palavra de Deus diz assim: sede firmes, constante. Irmão, sabe o que significa constante? Não é algum momento, é sempre firme e constante e sempre abundante, tendo de sobra. Abundância é quando tem de sobra. Na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então ele fala, olha, se o que? Nós somos inculpáveis, nós somos santos, nós somos irrepreensíveis, se nós permanecermos com o nosso alicerce firmados na fé e não moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, ou qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Lembra que ele colocou em nós o ministério, que nós somos embaixadores? Paulo é ministro, né? O que Paulo está fazendo? Eu estou trabalhando pelo evangelho, eu estou serviçal do evangelho, eu sou a serviço do reino, né? E você está a serviço do reino de Deus? Você está trabalhando para o reino de Deus? O que você tem feito para o reino de Deus? Estar em Cristo, irmãos, não é só receber a palavra de Deus. Estar em Cristo é levar a palavra de Deus, é testificar da palavra de Deus, é anunciar a palavra de Deus, porque estamos a serviço dele. Nós temos a palavra da reconciliação na nossa vida, Deus colocou em nós, e nós precisamos falar para o outro para que eles possam ser reconciliados com Cristo também. Se vai aceitar é uma outra questão. Mas falar, nós temos o dever de nós estarmos falando a respeito da palavra de Deus. Ainda o versículo 26. Versículo 26 aí. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Olha, muito bem. Que mistério? Mistério é alguma coisa que estava oculto, mistério é alguma coisa que precisava ser revelada, precisava ser decifrada, um enigma, é um mistério, né? Ele disse, olha, agora, Paulo está falando, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, desde a fundação do mundo, desde todos os patriarcas, desde a nação de Israel, desde o Velho Testamento, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos santos. Qual que é esse mistério? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória deste mistério entre os gentios. Qual que é o mistério? O mistério, Deus chama a nação de Israel, estava lá, só a nação de Israel tinha esse direito. Agora o mistério que Deus revelou, ele está trazendo aqui, é que os gentios eles passam a ser incluídos nesse plano de salvação de Deus. Olha que está colocado aí, ó, entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança de glória. Irmãos, conseguem entender? Se você está em Cristo, se você está em Cristo, então Cristo está em vós. Se Cristo está em vós, você tem esperança de glória. Sem Cristo não tem esperança de glória. Sem Cristo é condenação. Sem Cristo é inferno. Sem Cristo é morte eterna. Mas em Cristo, Cristo em nós, esperança de glória. Esperança de que mesmo aquele que partiu dessa vida, que deixou essa vida, que dormem, como diz a palavra de Deus, do pó da terra, mas que diz a palavra de Deus que ao chamado de Deus, ao estrugir da última trombeta, quando Cristo vier buscar, e Paulo diz assim, eu vos digo outro mistério, né? Aqueles que dormiram em Cristo vai ressuscitar primeiro, e nós todos subiremos a encontrar com Jesus nos ares. A glória, né? E depois fala assim, irmãos, a nossa leve e momentânea tribulação não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória é essa? De sermos participantes da glória de Deus, onde ressuscitaremos para nunca mais morrer, ter um corpo transformado, não um corpo igual de Cristo, né? Mas assim, semelhante a Cristo, como Ele é, nós seremos semelhante a Ele. Nós não teremos o mesmo poder, a mesma autoridade, mas nós estaremos lá reinando no reino de Cristo, como os reis e sacerdote. Esse é o mistério, para aqueles que estão em Cristo. Cristo em vós. Cristo em vós significa Cristo em mim. Se Cristo está em mim, significa que eu estou nele. Se eu estou nele, eu tenho esperança de glória. Se eu não estou nele, ele não está em mim, não tem esperança de glória. Então,
Olha a importância de nós estarmos em Cristo. Cristo em vós, esperança de glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, exortando, né? Colocando, mostrando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Como um homem, uma mulher pode ser perfeito em Cristo Jesus? Estando nele. Estando nele, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos muda, Ele nos transforma. Aquela velha criatura ficou para trás, aquele velho homem ficou para trás, nós passamos a ter prazer na lei do Senhor, nós passamos a ter gozo de estar na presença do Senhor Jesus, nós temos alegria de estar nos cultos, adorando, glorificando a Deus, né? E muitas vezes a gente olha e vê as pessoas, às vezes entram no culto e fica lá, cabisbaixo, aí Deus abençoa, aí ele se acende, depois abençoa, ele vai lá de novo, né? Mas não é isso. Estar em Cristo, irmãos, eu tenho alegria no meu coração, independente do que acontece. Então eu venho para oferecer o meu culto ao Senhor, né? Eu venho oferecer o meu sacrifício ao Senhor Jesus, para que Ele possa receber. Isso é estar em Cristo. E que cada um de nós possamos ter isso na nossa vida, né? Ainda dá tempo de nós ler, mas vamos ler um pouquinho aqui. Livro de Gálatas, capítulo 3. Versículos 27 a 29. Gálatas 3, 27. 3, 27, 28 e 29. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Disto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Mas olha que coisa gloriosa, né? O que é estar em Cristo? Como é que a gente passa a estar em Cristo? Que momento a gente passa a estar em Cristo? Gálatas, né? Paulo escrevendo na igreja da Galácia, escreve assim: olha, todos quantos fossem batizados em Cristo. O que é estar em Cristo? Quando nós passamos a estar em Cristo? Quando nos batizamos em Cristo. Sim. Nas águas ou é o batismo com o Espírito Santo? Então, é nas águas ou com o Espírito Santo? Batismo em Cristo, ele nasce, irmãos, a partir de que nós recebemos Cristo nas águas e recebe também o dom do Espírito Santo, né, que diz a palavra de Deus. Então aqui, primeiro, batizados em Cristo. O que é batizar em Cristo? Quem que deve ser batizado? Quem creu, aquele que crê e foi batizado será salvo. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os pecados. Aquele que crê, arrepende. O que significa arrepender? É a palavra arrepender. Ele reconhece que errou. Se ele não reconhecer que errou, não adianta batizar, porque faltou o arrependimento, está batizando por uma formalidade. Então, ele não morreu. O batismo ele tem um símbolo de sepultamento. Quem que você enterra? Quem você sepulta? Quem morre. Sepulta alguém vivo? Às vezes, por algum, né, em equívoco aí, agora é mais difícil, mas antigamente já sepultava alguns vivos por aí, né? Então, quem deve ser sepultado? Quem morreu. Morreu para o mundo, morreu para o pecado, reconhece que precisa de Jesus, ele vai lá e se batiza. Quando ele batiza, ele recebe agora o perdão dos pecados, ele passa a ser uma nova criatura. Lembra o versículo que nós lemos aqui agora há pouco? Aquele que está em Cristo, nova criatura. Ele passou a ser uma nova criatura quando? No batismo. Por quê? O batismo não é para perdão, remissão dos pecados. Os pecados são lavados, são levados à profundeza do mar e Deus nunca mais lembra dele. Então, a partir daquele momento, e agora ele passa no batismo, a importância de ser batizado. Ele fala, não precisa ser batizado. Não precisa, porque aquele que é batizado, ele reveste de Cristo. Os irmãos sabem o que é revestir? É isso, né? É isso. Vocês vão saber que essa parede está revestida? Sabia que tem debaixo do concreto, debaixo do cimento, debaixo da massa, tem tijolo?
e debaixo, que junta um tijolo ao outro, é uma massa de cimento? Quem está vendo a quantidade de tijolo que está ali? Não sabe por que a gente não está vendo os tijolos que estão ali? Porque a parede foi revestida. Se a parede não fosse revestida, nós íamos olhar e nós íamos ver tijolos. Nós não vemos tijolo porque a parede foi revestida. Sabe o que significa? Que aquele que é revestido de Cristo, as pessoas olham para nós e não vê nós. As pessoas vê Cristo em nós. Cristo em vós, esperança de glória. Que coisa gloriosa isso. Estar em Cristo é isso. Quando as pessoas olham para nós, eles vê Cristo. Olha lá, volta a dizer para os irmãos, olha, Pedro estava com medo. Pedro estava tentando esconder que era um seguidor de Cristo. As pessoas foram lá quando Jesus estava preso e disseram assim, olha, tu é um deles. Não sou não, nem conheço, nunca ouvi falar dele. E vai para lá, vem outro, a tua palavra te condena, não tem jeito, você se parece com ele. Olha que coisa gloriosa. Por quê? Pedro, ainda que ele estava com medo, mas ele estava revestido de Cristo. Então as pessoas não viam mais Pedro, as pessoas viam Jesus em Pedro. Aquela pessoa problemática, pecadora, que dava trabalho para todo mundo, quando ele recebe Cristo, que ele é batizado, ele reveste de Cristo, as pessoas olham, nunca mais vê aquela pessoa problemática, nunca mais vê uma pessoa que dá trabalho, nunca vê uma pessoa brigona, uma pessoa revoltada, uma pessoa que por qualquer coisa fica ali brigando com todo mundo. Ele muda, não tem mais isso na vida dele, porque agora quando olha para ele, ele vê Cristo, porque ele foi revestido de Cristo. O que dá para ver é só Cristo, né? O servo de Deus, aquele que está em Cristo, Cristo em nós. Por que é esperança de glória? Porque todas as pessoas olham e vê Cristo na nossa vida, precisa ver Cristo na nossa vida. E quando nós vemos lá em Malaquias, né, dizendo assim, então vereis outra vez a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, porque tem uma diferença, irmãos, precisa ter. A presença de Deus resplandece na nossa vida, não é? Quando Estevão estava sendo apedrejado, o que as pessoas viam em Pedro? O que aconteceu com o rosto dele? Resplandecia. Ele estava morrendo, mas estava vendo a presença lá, o Espírito de Deus estava na vida dele, né? Deus está na sua vida, você está revestido de Cristo, o seu vizinho vê Cristo em você, ou vê uma pessoa problemática, que a hora que passa fecha a porta, fecha o portão, porque sabe que é problemático. As pessoas que estão ao seu lado, quando eles vê Cristo na sua vida, ou vê outro tipo de pessoa. Estar em Cristo é revestido de Cristo. Então as pessoas não vê, volto a falar para os irmãos, pode olhar para a parede. O irmão sabe me dizer para mim se o que está aí embaixo, quem viu a construção sabe, né? Mas agora que está revestido, os irmãos que não viram, sabe me dizer se o que está aí é bloco, é tijolo baiano, é tijolo comum, é tijolo de 8 furos, é tijolo de 9 furos. Como é que foi feita essa parede? O que tem debaixo dessa parede? Não sei, está revestida. A nossa vida é exatamente desse jeito. Irmão, se você está revestido de Cristo, estar em Cristo é ser revestido de Cristo. Coisa gloriosa isso. As pessoas precisam ver Cristo na nossa vida. Então, por isso que, olha, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente gosta, não importa muito. O que importa é o que Ele gosta, o que Ele quer, porque nós somos revestidos de Cristo, né? Então ele diz assim, olha, todos quantos fossem batizados em Cristo, revestidos de Cristo. Nisto, o revestimento, não há judeu, nem grego. O que é o judeu? O judeu é o que estava na velha aliança. O grego é o gentil. Então não tem mais a nação de Israel, o povo gentil. Não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea. Porque todos vós sois uns em Cristo. Então, para todo mundo hoje, porque a salvação para o judeu, a salvação para o gentil, não. Todos quantos foram batizados, quer judeus, quer gentios, que revestiu de Cristo, sois um em Cristo Jesus, não tem diferença. E se vós sois de Cristo, então sois a descendência de Abraão. Olha, irmãos, coisa gloriosa, se nós somos de Cristo, somos descendência de Abraão, por quê? Na descendência de Abraão, lembra que a promessa que Deus fez para Abraão? Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, abençoar-te-ei e far-te-ei de ti uma grande nação. Depois
Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, conta as estrelas do céu. A sua descendência será como as estrelas do céu. E nós fazemos parte dessa mesma promessa, se nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, temos as bênçãos de Abraão sobre a nossa vida, porque nos tornamos descendência dele, né? Herdeiros conforme a promessa. Veja que Abraão ele teve 2 filhos. Um, que foi inclusive da nação de Agar, a egípcia, né? Que era da escrava, e outro, Sara. Então nós tivemos Ismael e Israel. Uma descendência escrava e uma descendência livre. E ainda a promessa foi assim: olha, Ismael não reinará, não fará parte junto com Isaac. Na descendência dele que foi dada, nós fazemos parte daqui, se nós fazemos parte da livre. A promessa é isso, ou se nós fazemos parte da escrava, que aí tem a condenação. Então, aqui nós olhamos a palavra de Deus, nós somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Coisa gloriosa, né? Então, você é herdeiro, né? Irmãos, aquele que é herdeiro, eu marquei um texto, eu não peguei aqui, mas está em 1 Pedro. Vamos ler ainda, dá um tempinho aqui, temos 10 minutinhos. Somos o novo Israel, fazemos parte da nova Israel, a nova Jerusalém, não fazemos parte da Jerusalém antiga, mas da nova, a nova aliança, né? Que Deus tem feito para cada um de nós. Livro de 1 Pedro, capítulo 3. Se nós fazemos parte, somos descendência, só mais esse versículo, aí nós terminamos por aqui. Livro de 1 Pedro, capítulo 3, estou achando aqui. Mas esse texto é maravilhoso. A partir do versículo 8, diz assim, ele está trazendo alguns ensinamentos anteriores aí, sobre o casal, sobre os homens e as mulheres, como deveria ser. No versículo 8, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Irmãos, aqueles que estão revestidos de Cristo, eles têm o mesmo sentimento. Precisamos ter isso na nossa vida, o mesmo sentimento, não sentimentos diferentes. Cada hora um está sentindo de fazer alguma coisa, não, o sentimento precisa ser o mesmo, né? Compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Eu gostando dessa palavra, né? Entranhavelmente misericordiosos. Bonita essa palavra, não é? O que isso significa? O que é entranhavelmente? Entranhas, interior. Misericordiosos lá do fundo. Íntimo, lá do íntimo, ser misericordioso. Então, esse amor não é uma coisa ali que as pessoas fazem, o Espiritismo faz, eles fazem o bem porque eles entendem que você fazendo uma coisa boa, você apaga uma obra mal, então ele faz por isso. Não, mas que a misericórdia, o afeto está lá dentro da pessoa. Ele se torna isso, irmão, sabe por quê? A Bíblia fala que Deus é amor. Se Deus está em nós, como a gente pode não ter amor na nossa vida? Então aqui, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Palavra bonita, né? Você é uma pessoa afável. O que é afável? Dedicado. O que é afável? Gentil, doce. Entranhavelmente misericordiosos e doces. Sabia? Você é uma pessoa doce ou você é uma pessoa amarga? Azeda. Tem pessoas que são azedas, não tem? Amarga. Mas outros são mais dóceis, né? Então, olha aqui, entranhavelmente misericordiosos e doces, né? Afáveis, tem esse sentido de uma coisa gostosa, de uma coisa doce, não amargo, não azedo. Então ele traz para nós, não tornando mal por mal. O que significa? Quando alguém faz mal para a gente, como é que a gente paga ele? Já que você fez uma coisa má para mim, eu vou te responder agora na mesma altura. Não.
eu faço o bem. Não é isso que a Bíblia fala? Se você fizer o bem só para aqueles que te tratam bem, que vantagem você tem nisso? Todo mundo faz isso. Mas não é isso que ele fala. Ou injúria por injúria. Ah, já que você falou mal de mim, sabe o que eu vou fazer? Vou falar mal de você também. Isso é injúria, fazer calúnia. Não, falou mal de mim, falo bem. A Bíblia fala que nós devemos abençoar e não maldizer. O que mais? Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. A pessoa fala mal de mim, o que eu falo? Falo bem. Você sabia que se alguém joga para você, cata um monte de barro e joga em você, e você pega e vai responder da mesma forma, e você vai lá e cata e joga o barro na pessoa, o que acontece com você? Põe a mão no barro, depois olha para a sua mão. O que aconteceu com ela? Ficou suja. Então, se o outro foi, corresponde com o bem. É isso que diz aqui a palavra de Deus. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do mal e os seus lábios não falem o engano. A parte do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos às orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então, esse aqui, versículo 11, está bastante interessante. A parte do mal, faça o bem, busca a paz e siga a paz. Vai sempre atrás da paz. Seguir a paz significa ir atrás dela. Então vai atrás da paz, sempre atrás da paz. Que Deus abençoe a cada um de nós. Poderíamos alongar aqui nos versículos, né? E sobrou um pouco aqui ainda, a gente conclui ele outro dia. Mas que cada um de nós possamos fazer essa reflexão. Você está em Cristo? Cristo está em você? Se Cristo está acontecendo isso que nós lemos aqui? Senão não está. Então que Deus abençoe a cada um de nós, possamos fazer essa reflexão na nossa vida. Deus abençoe a cada um dos irmãos e que nós possamos sempre, aprender a palavra do Senhor Jesus, olha, ser afáveis. Quem sabe, a gente olhar para os irmãos, ver todos afáveis, com gozo, alegria no coração. É tão bom, quando as pessoas são dóceis, mas quando são amargas, quando são azedas, é meio complicado. Então Deus abençoe a cada um. O irmão Caio falou isso, se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis, tudo será feito. Então, quando a gente está em Cristo, as orações é feita. Ele diz assim, também, acho que é João mesmo ali, não lembro o versículo agora, que Deus não atende a pecadores. Está escrito. Então, Deus não atende. Então, as orações também não são respondidas. Então, a gente precisa tomar cuidado com a nossa vida. Pois não, irmã? Saul, a Bíblia, inclusive, ela nos diz assim, que como é que foi a morte de Saul? Saul, quando Samuel já estava morto, e Deus havia rejeitado Saul, e se Deus rejeitou Saul, ele não pode ser salvo, ele foi condenado, porque foi rejeitado por Deus. Antes da morte dele, ele estava desesperado, ele vai procurar uma feiticeira para que pudesse contar para ele, que fizesse levantar Samuel. Ele vai lá, ela faz um necromante, acho que chama, para que pudesse voltar Samuel. E evidentemente que Samuel não voltou, mas ele entendeu que era Samuel. E aí ele diz assim para ela disse assim para ele, olha, amanhã tu estarás comigo. E no dia seguinte ele morreu, na peleja.
Evidentemente que não foi Samuel que falou com ele, foi um espírito ali que a feiticeira fez levantar e ele morreu. Ou seja, o diabo falou no dia seguinte que ele estaria com o diabo e ele morreu. Ele sabia. Como é que ele sabia que Saul ia morrer? Porque Deus havia abandonado a Saul. Então, irmãos, olha que coisa complicada. Aquele que deixa Deus, tem uma música antiga, não sei quem cantava, diz assim, aquele que não é filho de Deus está na unha do capeta. Ele, não sei de onde que ele tirou a inspiração, mas é verdadeiro. Aquele que não está em Cristo não tem a proteção de Deus. O diabo faz o que quer dele. E o Espírito, quando Saul desobedece a Deus, Deus rejeita Saul. Então, é muito complicado isso. Né? Então, ó, mas ele foi salvo? Se Deus rejeitou, é impossível. Tá bom? Deus abençoe os irmãos, lembrando os irmãos. O irmão de volta falando assim, eu sou justo recuar, Deus não tem prazer nele. É impossível. Sim. 3 pedidos de oração. Três pedidos, Gislaine e família, Eliseu e Maria. Que Deus dá graça, Deus nos está orando. Convidar o pastor Oswaldo a fazer a oração final. Que Deus abençoe a todos os irmãos, né? Sábado temos o culto no Jardim Marquês, alguns irmãos vão para Betinga, mas nós temos o culto ali no Marquês. Domingo, né? Normalmente temos o culto aqui também. Lembrando aos irmãos que quiserem participar, amanhã estarei fazendo uma live ali com o pastor Luiz Carlos, né? A respeito do profeta Daniel, com slides e tudo mais que não deu para fazer aqui. Os irmãos que quiserem participar, a gente compartilha o grupo ali para os irmãos também. Estaremos fazendo um estudo ali com eles, tá bom? Deus abençoe a todos. Convido o pastor Oswaldo para fazer a oração final, dar a benção final. E que Jesus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos.